continuando aqui agora a nossa aula, a gente vai falar sobre a multiplicação. Bom, a multiplicação é uma propriedade de somas sucessivas, ou seja, você vai somar, somas sucessivas de um mesmo número, de mesmo número, ok? Essa é a ideia da soma, ou seja, o que significa, por exemplo, eu ter isso aqui, 5 vezes 3. Ora, o 5 vezes 3 consiste em você ter o número 5 adicionado a ele mesmo 3 vezes, ou seja, 5 mais 5 é 10, mais 5 é 15, ok? Se você tiver, por exemplo, o número 6 multiplicado por 8, o que é o 6 multiplicado por 8? É somar o 6 a ele mesmo 8 vezes, ok? Aí, somando o 6 a ele mesmo 8 vezes, você vai achar aí o número 48, por exemplo. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em multiplicar, qual é a ideia, qual é a interpretação de uma multiplicação? Cara, a ideia é o seguinte, uma pergunta que eu deixei aqui nessa parte da aula é como é que você contaria essas bolinhas, certo? Qual seria a ideia? Com certeza vai ter gente que diria assim, professor, eu ia contar cada uma a uma. Tá, beleza, você ia contar. Mas será que existe um método mais prático ou um método mais rápido da gente fazer isso? Será que existe? Vamos pensar. Quantas bolinhas você vê aqui em coluna? Em coluna você vê 4, certo? Agora, em cada coluna dessa você tem quantas bolinhas daqui para cá? Vamos contar? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 bolinhas para cá, certo? Então, até contando aí para a gente ter certeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso aí. Então, a gente tem 12 ali, significa que eu tenho em cada fileira, eu tenho em cada fileira 12 bolinhas. Então, eu vou ter 12 bolinhas quantas vezes? Eu vou ter 12 bolinhas 4 vezes, certo? Ou seja, eu tenho 12 bolinhas em 4 andares. Significa que eu vou ter o quê? 12 mais o 12 mais o 12 mais o 12 4 vezes. Se a gente somar esses dois caras aqui, a gente acha 24. Essa soma aqui dá 24. Portanto, 24 mais 24 geram 48 para a gente. Tudo bem? Então, essa é a ideia da multiplicação, galera. É somar um número a ele mesmo tantas vezes quantas forem aquele resultado. Ok? Então, a gente vai ter agora uma ideia prática de como a gente faz isso quando começa a entrar a regrinha de sinais. A regrinha dos sinais da multiplicação não é a mesma da regrinha da soma e subtração que a gente aprendeu lá, tá? A regrinha da soma e subtração que a gente viu agora há pouco não é a mesma que a gente está vendo agora. Então, vamos pensar aqui da seguinte forma. A ideia para sinais iguais é o seguinte. Se você tiver sinais iguais, a resposta vai ser sempre positiva. Ou seja, se você tiver lá um mais vezes um mais, a resposta é mais. Aqui, sinais iguais de novo. Menos vezes menos vai dar o quê? Vai dar mais também. Ok? Agora, se você tiver com sinais diferentes, ou seja, sinais não são iguais entre si, a resposta vai ser sempre menos. Ou seja, se você tiver um mais vezes menos ou um menos vezes mais, ambas respostas vão dar negativas. Ok, pessoal? Então, resumindo, sinais iguais na multiplicação, resposta positiva. Sinais diferentes, resposta negativa. Essa regra também vale para divisão. Ok? Então, é para multiplicação e para divisão. Ok, pessoal? Essa regra é válida para esses dois casos aí. Tudo bem? Vamos lá, então, para a nossa próxima etapa. Bom, nessa parte do nosso vídeo, a gente vai falar sobre as propriedades que envolvem a multiplicação. As propriedades da multiplicação é o seguinte. A primeira é a comutativa. Já viu que a comutação significa a troca de ordem. Então, na multiplicação, a troca da ordem dela não vai alterar a resposta final. Ou seja, A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Ou seja, 5 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Ou seja, o 5 vezes 3 indica o 5 somado a ele mesmo 3 vezes, que vai dar 15. Agora, se você fizer 3 vezes 5, você vai ter o 3 somado com ele mesmo 5 vezes. 5 vezes.
ok? E essa soma 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 vai dar aí 15. Ou seja, essa é a propriedade comutativa. Quando a gente fala da propriedade distributiva, que é uma propriedade que lá na soma a gente não trabalhou, né? Agora, aqui ela já entra na propriedade das propriedades da multiplicação. Propriedade distributiva significa em você distribuir a multiplicação para cada um desses espaços aqui. Ou seja, A vezes B está aqui, A vezes B, e agora A multiplicado com C vai dar AC, ok? Então, por exemplo, se eu tiver 2 multiplicado com 3 ou 5 mais 3, isso vai gerar o que para a gente? Ora, 2 vezes 5 é 10. Agora, 2 vezes 3 vai gerar o 6, correto? Então, 10 mais 6 dá 8. Repare, se você tivesse feito essa conta de forma livre, ou seja, primeiro a soma do parênteses, depois a multiplicação, o que nós geraremos? Geraremos aqui, por exemplo, 2 vezes 8. 2 vezes 8 vai dar 16. Eita, aqui eu ainda escrevi, aqui ó, corrigindo, 10 mais 6 é 16, pessoal. 10 mais 6 é 16. Perdão aqui, ó. Erro de atenção mesmo. Eu falei 16, coloquei 8. Então, ó, 10 mais 6, 16. Aqui, ó, 2 vezes 8, 2 vezes 8 também dá 16. Então, provando que essa propriedade é válida. Agora aqui, ó, propriedade número 3. Ora, a propriedade número 3 é aquela associativa. Ó. Aqui, associativa não é essa distribuição, toma cuidado. Quando a gente fala de associar, significa em ordem de multiplicação. Ou seja, se eu tivesse aqui, ó, multiplicando, por exemplo, primeiro esses caras e depois multiplicar com A, vai dar no mesmo que se você multiplicar esses dois primeiros com o segundo. Ou seja, se você fizer 5 vezes 3 vezes 2, ou 5 vezes 3 vezes 2, se você começa por esses dois aqui, 15 vezes 2 dá 30, ou se você começar agora pelo 3 vezes 2, também vai dar 30. Ó. 3 vezes 2 é 6. Aqui é 6. 6 vezes 5 é 30 também. Então, aqui, ó, 6 vezes 5 dá 30, 15 vezes 2 dá 30. Ok, pessoal? Provando aí também a propriedade associativa, ok? Temos aí nossa quarta propriedade, que é a propriedade da existência do elemento neutro, e na multiplicação é 1. Por quê, gente? Porque o 1 é o número que não vai interferir nesta operação, ou seja, o número 1 ele não interfere na multiplicação, tá? Nem na divisão. Tá? Então, aqui, se você tiver o número 5 e você não quer alterar ele, você vai ter que multiplicar ele pelo elemento neutro, ou seja, 5 vezes 1 continua dando 5. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Então, ó, aqui, a existência do elemento inverso. O elemento inverso também pode ser chamado de inverso multiplicativo. O inverso multiplicativo é a famosa divisão. Tudo bem? Então, aqui, ó, basta você inverter essa ordem. Se você tiver, por exemplo, 5 multiplicado com 1 sobre 5, isso aqui vai gerar o quê? Ó? Ora, o 1 sobre 5 é o inverso multiplicativo do 5. Então, quando você multiplica esses dois caras, você vai ter que voltar para o elemento neutro. Ok? Então, você vai ter lá, ó, 5 vezes 1 é 5, dividido por esse 5 aqui embaixo, que vai dar 1. Ok, pessoal? 5 dividido para 5, regrinha básica de divisão, tá? Eu sei que essa ideia de 5 dividido para 5 vai dar 1, você já conhece. E essas são as propriedades da multiplicação. Tudo bem? Vamos lá. Bom, a gente vai fazer agora alguns exercícios para poder colocar em prática, não é isso? Aquilo que a gente aprendeu nessa aula. Então, ó, ele quer ir nesse problema que a gente ache o elemento oposto, tá bom? Elemento oposto do valor numérico desta expressão. Eu vou acrescentar, eu vou perguntar duas coisas, tá? Vou perguntar duas coisas. Eu vou pegar aqui, ó, como se fosse letra A, elemento oposto, e a letra B eu vou te pedir quem é o inverso, justamente para a gente poder diferenciar inverso e oposto. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Se a gente tem esse cara aqui, ó, que é o número 3, ora, o número 3 está sendo somado com ele mesmo quantas vezes? Ele está sendo somado com ele mesmo 6 vezes. Então, aqui a gente tem 3 vezes 6, que geram 18 aqui para nós. Agora, o 4. O 4 está sendo adicionado a ele mesmo 8 vezes. Ora, 4 vezes 8 vai gerar para a gente ali um 32. Aqui embaixo, a gente tem o 3 vezes 3, que é 9, certo? O 3 vezes é 9. E o 4 vezes dá 16.
ok? Então, a gente vai ter o que ali, ó? Ora, 18 adicionado 36 é do 18 andar 18 adicionado a 32, perdão. Do 18, se a gente anda 32 casinhas para frente, o que significa? Ora, do 32 eu te recomendo andar 2, depois andar 30. Do 18, andando 2 dá 20, andando mais 30 dá 50. Esse número aqui é 50. Agora, do 9 andar 16, o que é? 9 andar 16 separa no 25. E o 50 dividido por 25 vai dar o 25 duas vezes, correto? Então, esse cara aqui é 2. Então, vamos supor aí que ele estivesse perguntando como se fosse uma pergunta que tem letra A e letra B, não em alternativa, mas em pergunta. Se ele quer o oposto desse número, quem é o elemento oposto do 2? Ora, o elemento oposto do 2 é menos 2, certo? É aquele que está simétrico, ok? Esse é o elemento oposto. Agora, se você quiser o elemento inverso do 2, quem é o inverso do 2? É 1 sobre 2. Ou seja, é aquele pelo qual eu multiplico 2 e você volta para o 1. Se a gente pegar 2, multiplicar por 1 dá 2, dividir por 2 vai dar 1. Tudo bem? Então, essa pergunta aí, de acordo com o enunciado, seria menos 2. Porém, se ele tivesse perguntado para você o elemento inverso, a resposta seria essa aqui. Tudo bem? Aí seria a letra E. Beleza, galera? Show de bola? Vamos lá, então, para mais uma questão que diz o seguinte para a gente, ó. Em um torneio de xadrez, Ana, Bruno, Carla e Daniel se enfrentaram uma vez. Ou seja, cada um deles participou de 3 jogos. Uma vitória vale 3 pontos, um empate vale 1 ponto e uma derrota vale 0 ponto. Ele quer saber o número de empates que teve nesse problema. Ora, para a gente saber o número de empates, como é que seria a ideia? Para ele ter feito 7 pontos, o que ele fez? Ora, ele deve ter vencido uma vez, outra vez, não é? Que a Ana é a líder ali, já dá 6 essa soma, mais uma vez. Ou seja, ele venceu, empatou, certo? Agora, para ele ter feito 5 pontos, aqui ele pode ter ganhado uma vez, não é isso? Não tem como ele ter ganhado mais uma, que ia dar 6. Então, aqui o que ele fez? Ele ganhou e ganhou de novo. Esses 3 jogos. Então, ó, 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Ou seja, venceu, empatou, empatou. Agora aqui, para ele ter feito, a Carla ter feito 4 pontos, ela venceu, não é isso? Não tem como ela ter vencido de novo, senão ia passar de 3. Aqui você, com certeza, ela empatou um e perdeu o outro, não é isso? Aqui, ó, 0 no outro. Então, aqui ela empatou, aqui ela venceu, aqui ela foi derrotada. E aqui foram todas derrotas, né? 0 mais 0 mais 0. Ou seja, ele foi derrotado todas as vezes. Então, qual é o número de empates nesse problema, pessoal? O número de empates é o seguinte, aqui ele empatou uma vez, vou colocar aqui de outra cor, ele empatou uma vez, ó, um empate, mais o quê? Um empate mais um empate, aqui foram 2 empates, aqui mais um empate, e essa soma gerou para a gente o quê? Ó? 1 mais 2, 3, 3 mais 1 dá 4. Ok, pessoal? Ou seja, houveram ali 4 empates, mas você tem que tomar cuidado com a pegadinha nessa questão. Porque a vez que um time empatou com o outro, aquele outro também empatou com aquele time. Então, a gente está contando esse evento 2 vezes. Para corrigir nosso erro, a gente divide por 2. Ok, pessoal? Porque a gente está contando em dobro. Portanto, a gente vai ter aí 2 como resposta. Resposta para esse problema é a letra E. Show de bola? Vamos lá, então, para mais uma questão. Ora, na questão de número 10 da nossa lista, nós temos um problema que envolve multiplicação de números naturais, ou seja, aqui ele diz que a multiplicação abaixo é verdadeira. Então, quem é a soma de A mais B? Para a gente saber a soma de A mais B, a gente tem que fazer o seguinte, ó, 3 vezes quem que dá 9. Ora, a gente pode pensar aí no A como 3, não é isso? Aqui, ó, A vezes 3 tem que dar 9, ou A vezes 3 tem que terminar em 9. Beleza? Agora, multiplicações terminam em 9, seria 3 vezes 3, não é isso? Vamos testar A igual a 3. A igual a 3. Se A for igual a 3, aqui, ó, vou tirar aqui, A igual a 3, a gente vai ter 3 vezes 3, 9, não é isso? 3 vezes 2 dá 6 e bate certinho ali, né? Se o A for 3. Então, agora, a gente vai fazer o B vezes 3 lá. Então, ó, B vezes 3, a gente vai ter, ó, B vezes 3 é igual a alguém que termina com 2, ou é igual a 2, porque não tem como alguém vezes 2 inteiro dá 2. Então, tem um dígito aqui na frente com certeza, tá?
Ou seja, vamos pensar no B como 4, por exemplo. B igual a 4 dá 12. Porque se você faz 4 vezes 3, você vai terminar em 2. Então, se esse cara der 12, como é que ficaria lá a ideia se o B fosse 4? Ora, 4 vezes 3 é 12, dá o 2 aqui, sobe 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Ah lá, bateu certinho. Olha que sorte. Então, aqui ó, a gente vai ter 9 na soma, né? 9. 6 mais 2 é 8. 9 é 9. Ou seja, quem são os dois números aí? Ó? O A mais B é igual a quanto? Ora, o A é igual a 3, não é isso? E o B, a gente determinou que o B é 4. Ou seja, essa soma aí vai dar 7. Beleza, pessoal? 7, então, é a resposta para esse problema. Então, a gente fez aqui algumas questões de multiplicação. No próximo break aí, a gente vai ver divisão. A gente ainda está na aula 1, ainda na lista 1. Tudo bem? Espero você no próximo vídeo.